Mas o grande lance é este: estar dentro do propósito de Deus. Papai conquistou o coração de minha mãe. Mamãe se apaixonou por papai, os dois se casaram, tiveram 5 filhos, o mais bonito sou eu. Diga amém, Deus. O mais gordinho também. E aí o seguinte, Deus tinha um propósito na vida do meu pai. Mas meu pai era um homem muito determinado, vocês já perceberam. Bebia, meu Deus do céu, às vezes chegava em casa assim, fardado, porque ele se tornou militar. E às vezes fardado, com os olhos vermelhos, parece um boitatá. Queria fazer tomar cachaça, era pequeno, na marra. Mamãe corria de um lado para outro para tentar resolver a situação, tentar nos proteger, mas ele é um homem mau. Não tinha Jesus, um homem que não tem Jesus é um homem mau. Conclusão, irmãos, mamãe ganhou Jesus, mamãe ganhou papai através de uma atitude de fé. Diga, uma atitude de fé. É tudo que nós precisamos nessa noite, irmãos, ter uma atitude de fé. Quando você determina pela sua fé, pode ter certeza que o céu se abre, anjos vêm para te auxiliar, as pessoas que estão em sua volta começam a achar você até engraçadinho e querem estar do seu lado, e o mover do Todo-Poderoso, basta, meu irmão, você se posicionar, e o mover do Todo-Poderoso Deus vai cooperar com aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós dizemos que amamos, por isso que nós não somos abençoados por Deus, porque apenas eu digo. E a palavra de Deus diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E aí, irmãos, Deus tinha um propósito maravilhoso na vida de meu pai. Conclusão: todos os seus filhos são pastores. Deus deu uma libertação gloriosa. Nós somos em mais de 20 pastores na família, abençoadíssimos por Deus. Está ali meu filho, pastor, esteve comigo agora na Coreia. Deus tem sido generoso para conosco. Nós, aonde temos passado, Deus tem honrado o nosso ministério. Por quê? Porque somos melhor? Não. Porque somos peixinho de Deus? Não. É que existe uma diferença daqueles que acreditam realmente, aqueles que determinam a sua bênção, mas dentro de um critério pré-estabelecido por Deus, do qual você vai ver na vida desta mulher, a sunamita. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 8, nós vamos terminar. Quando nós obedecemos, nós alcançamos restituição. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida. Olha, já tinha conquistado o milagre. Qual foi o milagre? Restituição, a volta da vida do seu filho. E o autor faz questão de colocar isso. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai, conde tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por quantos anos? 7. No ministério de Elias foram quantos anos? 3,5. Não foi 3,5? 3,5 sem chuva. O ministério agora é dobrado. Elias fez quantos milagres? Quantos milagres? 7. Sabe quantos milagres Eliseu fez? 14. Sabe o que isso quer dizer? Que os seus filhos serão 2 vezes melhor do que você. E eu que não tenho filho, se você casar direitinho, na bênção de Deus, né? Não entre nessa onda de ficar, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja, você vai ficar. Mas se você fizer tudo certinho, a bênção de Deus vai te seguir, porque ela segue aqueles que creem, e Deus vai te dar. Ah, mas eu já sou uma pessoa de idade. Irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que Deus está prometendo que sempre vai ser dobrada a bênção dele na nossa vida. Diga glória a Deus. Começamos com uma igrejinha pequenininha lá no Rebouças. Meu Deus, que sofrimento, mas sempre buscando fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem: desiste, você tem ministério de cura, fica só
mas Deus disse: não permaneça, porque eu vou te honrar. Daquela igreja, hoje são 18 igrejas. Diga glória a Deus. Por que isso, meus amados? Porque quando você tem a bênção de Deus, ela sempre será dobrada, e dobrada, e dobrada, e dobrada. Irmãos, a bênção do Senhor, ela é tremenda na vida daqueles que acreditam. Agora, se eu não permanecer fiel, até o que tem será tirado. Se meus filhos não quiserem essa bênção que eu conquistei para a vida deles, será encerrada. Um dia Deus deu um conselho para Davi, dizendo: Davi, não faltará sucessor sobre o teu trono. Então Davi passa para o seu filho dizendo o seguinte: Salomão, se homem, porque o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma aliança comigo, o Senhor tem uma aliança com Abraão, o Senhor tem uma aliança com Isaac, o Senhor tem uma aliança com Israel, e Ele fez uma aliança comigo, não faltará sucessor. Pois olha, irmãos, sabe o que diz a palavra de Deus? Que a Bíblia diz que Jesus vai sentar no trono de quem? Aquele é o pastor, posso contar? O pastor está fazendo uma campanha sobre família. E aí tinha o Davizinho, o filhinho dele, assim: Davizinho, quem realmente que pediu para entrar na arca? Aí ele falou: não sei, pai. Olha, a única família que entrou na arca é a família de Noé. Então, quando o pai hoje à noite, perguntar qual foi a família que entrou na arca, família e aí você vai dizer de Noé. Aí todos vão ficar maravilhados. Ele era pequenininho, meu amigo do ministério, lá em Irati. Aí chegou na hora: irmãos, quantos de vocês podem me dizer qual foi a família que entrou na arca? A família, irmãos, a família. E as pessoas envergonhadas, sabe? Eu queria dizer: meus irmãos, até o meu filho sabe, Davizinho. Davi, a família a família de dinossauro, pai. Você lembra de dinossauro? Eu estou aqui igual o pastor lá. A família de Davi. Jesus sentará no trono de Davi. Já aprenderam? Isso é bíblico. Por quê? Porque Deus tem uma aliança. Irmãos, quando Deus faz uma aliança, essa é uma noite de nós restituir o altar da nossa vida, do nosso coração, do nosso jeito de ser, e dizer: Senhor, eu sei que o tempo está passando tão rápido, tão depressa, mas aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. A Bíblia diz: crê nos profetas e prosperareis. Essa mulher pegou toda a sua família e foi para um lugar, porque o Senhor tinha chamado a fome para 7 anos. No ministério de Elias foi 3 anos e meio, agora 7. Olha como a coisa vai aumentando, hein? 7 anos. Depois esse povo de Israel chegou a ficar escravizado, sabe quantos anos? 70. Olha, vai multiplicando o negócio. A bênção do Senhor, ela é proporcional. Você sabia que o ano de 2011 você vai ser muito mais abençoado que 2010? Muitos de vocês estão dizendo assim: meu Deus, eu não vejo a hora que acabe este ano, porque este ano foi um ano de sofrimento, de angústia, de pavor. Eu tive perdas, eu tive sofrimento. Meu Deus, o que fizeram comigo? Irmão, o choro pode levar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque o nosso Deus é todo poderoso. O ano de 2011 é o ano da restituição dobrada. Mas eu preciso acreditar nisso. Deus diz a essa mulher: minha filha, o Senhor chamou a fome, não foi o diabo, foi o Senhor, porque o povo de Israel é um povo de coração duro. Você veja que em 1 Reis, o povo estava entregue à idolatria. Deus jogou fogo do céu, fez aquele altar ser consumido pelo fogo do céu, trouxe chuvas torrenciais. Morre Elias, levanta Eliseu. E agora, no ministério de Eliseu, o Senhor está dizendo para o seu profeta Eliseu: Eliseu, você sabe que eu vou ter que novamente chamar o caos, a fome, porque o povo de Israel não entendeu a minha mensagem. Tem crente que não consegue entender as mensagens, irmãos. Não consegue, não sai do lugar. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. É o crente da mesmice. É o crente do eu acho. Eu acho.
história esse ano, mas foi por um pouco quase. Eu fiquei noivo. Quase arrumei um namorado. Quase ganhei sozinho na loja. Quase. Irmãos, o meu Deus não é um Deus de casualidade. O meu Deus é o Deus que vai determinar a bênção na tua vida. E Ele diz: eu estou contigo e não abro mão. Tu és o meu filho amado, a minha filha amada. Os médicos disseram que você vai morrer, mas eu estou dizendo que a palavra do médico não é a palavra final. A palavra final é do meu Deus que fez o céu e a terra. A palavra final, irmãos, Deus essa noite vai até rejuvenescer as pessoas. Você acredita nisso? Escute, porque quando nós obedecemos o homem de Deus, Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Essa mulher foi para uma terra longínqua, para a Filístia, e ficou lá quantos anos? 7. Quando ela volta à porta do rei, batendo a porta do rei. A maioria de vocês conhece a história. Sabe por que ela bate a porta do rei? Porque a casa que era dela estava na mão de estranhos. As terras dela estavam na mão de estranhos. Ela tinha perdido tudo por uma palavra. Meu Deus, como pode? Imagine você, pastor Moacir diz assim para você: olha, vende tudo que você tem, vai morar lá em tal cidade, e você vai voltar só daqui a 7 anos. Ou abandona tudo, porque Deus está falando. E aí você deixa o conforto da sua casa, o seu carro da garagem, tudo. E quando você volta, no lugar daquele carrão que você tem uma bicicleta. Sua casa foi resumida a nada. Meu Deus, que caos! As suas terras destruídas, foram cortadas as árvores, não tem nada. Eu acredito que alguns irmãos iam pegar o pastor Moacir Pereira e ia trucidar ele de unhada. Iria para cima dele com garras de águia, sabe, talvez até com faca, com revólveres. Onde já se viu, eu fui obedecer o Senhor, e agora, olha só o que aconteceu, perdi tudo que eu tinha, seu pastor de Araque, seu profeta de Araque. Não, essa mulher já tinha sido e tinha visto o poder de Deus na vida de Eliseu, quando ele restituiu a vida do seu filho que morreu, e ele foi lá, colocou a boca na boca do menino, o nariz do menino, colocou a mão na mão do menino, deitou sobre o menino, e a Bíblia diz que ele expirou 7 vezes, diga glória a Deus. O menino expirou 7 vezes, voltou a viver. E agora ela volta, está todo dia na porta do rei. Meu rei, eu quero minhas terras. Meu rei, eu quero. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar, porque não é um erro, porque está na palavra de Deus. A Bíblia diz que havia um juiz iníquo e uma mulher que precisava de pão, e ela foi na porta daquele juiz, batendo de noite: eu quero. E o juiz disse o seguinte: essa mulher está me perturbando, essa mulher está enchendo a paciência. Sabe de uma coisa? Para que ela não me oportune mais, eu já estou deitado, já estou debaixo da minha coberta, mas eu sei que ela é perseverante. Amados, nós precisamos perseverar no Senhor, porque a Bíblia diz uma coisa interessante: aqueles que foram fiéis até a morte. Tem que ser fiel até a morte. Não adianta você ficar 1 mês, 2 meses, sai da igreja, some, vai querer borboleta, sabe, parando numa igreja e vai na outra. Não, você tem que criar raízes para que a bênção de Deus venha fluir sobre a tua vida. Quando este juiz, diz a palavra de Deus, foi lá atender a mulher, quase que jogou um pacote de pão no rosto dela: não me perdoe mais. O final dos versículos diz o seguinte: assim é o Pai Celestial, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, abrir-se-lhe a porta. Você sabe qual é o nosso problema? Não é falta de oração, é a insistência em orar, em pedir, em clamar, em se humilhar.